Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu tudo isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Caro diácono Olamir, seminarista Rafael, que não saudei no início, mas vi depois, está no nosso meio. Amado povo de Deus, a liturgia desse 28º domingo do tempo comum é uma liturgia daquelas que nós podemos chamá-la de cirúrgica, porque ela de fato explana para nós alguns pontos da nossa caminhada, da nossa fé, do nosso Deus, que ao longo da nossa vida podem ficar sendo esquecidas por tantas situações da vida que vivemos. Agora, o mais interessante de tudo é que a liturgia desse fim de semana, ela produz para nós uma cadeia lógica tão formidável que as duas últimas palavras do Evangelho que saem da boca de Jesus, quais são? Diz para o padre: vida eterna. Também, né, Cláudio? Se você não soubesse, né?
vida eterna. E aí, antes um pouquinho de vida eterna, tem outra palavra que Jesus fala, que a olhos humanos, em primeira vista, parecem que são contraditórias, parece que não casa com essa questão de vida eterna. Qual é essa palavra? Alguém se lembra? É a palavra que o Senhor acrescenta na segunda vez que profere a lista do que vai ser deixado. O Senhor fala a primeira vez: quem deixar pai, mãe, irmã, irmão, filho, filha, cachorro, gato, papagaio, bens, conta bancária, por causa de mim e do Evangelho, vai receber ainda nessa vida muito mais: casa, pai, mãe, filho, filha, bens, com perseguições. O Senhor acrescenta um elemento que é inseparável da sua vida, do seu discipulado, que é a perseguição. Pensar em Jesus Cristo sem perseguição é pensar no Jesus Cristo esfacelado. Não tem como. Da mesma maneira, para aquele que é católico, que é cristão, que quer ser discípulo de Jesus, pensar no seguimento do Senhor sem perseguição está pensando num segmento esfacelado, num segmento que não é autêntico, não é verdadeiro. E aí parece, olhando assim, parece que são coisas contraditórias, porque quando nós pensamos em vida eterna, pensamos no melhor que tem para nós. E devemos pensar assim. Devemos pensar que a vida eterna, o céu, a plenitude de tudo que somos, de tudo que temos, de fato, é a melhor coisa que ainda nos espera. Não vivemos, viveremos. E as perseguições vêm trazer-nos para a realidade, dizendo que para chegar a essa plenitude é necessário que antes tenhamos o pezinho no chão para perceber que passaremos por perseguições. Agora, tem outras questões que vão aparecendo ao longo do diálogo de Jesus com esse jovem que é rico, né? Tratado como rico no Evangelho, que podem inclusive vir casar com a nossa vida e devem vir casar com a nossa vida. O Senhor é abordado por esse jovem que o pergunta: Senhor, eu quero, o que faço? E aí o Senhor o responde. A questão é que o jovem não estava preparado para ouvir a resposta que Jesus lhe dera. E ao mesmo tempo em que ele pediu a resposta, provavelmente esperando que a resposta de Jesus fosse A, Jesus lhe responde B. E ele não estava preparado. E aqui nós precisamos fazer um parêntese muito importante, porque segundo interpretações deturpadas desse evangelho, o rico não tem salvação, né? E aqui o Senhor está pouco se lixando para o bem de alguém. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa dos nossos bens, o Senhor não precisa das nossas riquezas materiais, porque Ele é Deus. Ele já tem tudo que é mais valioso, Ele é Deus. Então o Senhor aqui não está querendo pegar o dinheiro de ninguém, não está querendo que ninguém se desfaça do que tem. O Senhor aqui está preocupado, é aonde está a confiança do ser humano. Aí sim. Enquanto nós vivermos acreditando que o que temos define o que somos, nós estaremos indo para o inferno. A verdade é essa. Enquanto nós vivemos tendo o que temos, conquistando o que conquistamos, mas não fazendo da nossa vida uma definição a partir do que temos, mas sempre vivendo o que temos a partir do que somos, temos a vida eterna. Então é muito mais ser do que ter aqui.
o Senhor nos traz essa reflexão. Agora, conseguimos sempre tomar as decisões corretas baseados nessa reflexão? Não conseguimos. E o que precisamos fazer, irmãos e irmãs? Primeira leitura nos traz um recurso poderoso. Vocês sabem que o livro da sabedoria, ele foi escrito por judeus que moravam fora do território da Palestina, e esses judeus tinham contato já naquela época com os gregos, com a cultura helênica, né, Rafael? Rafael vai lembrar da linha do tempo, né? Da cultura helênica. E nós sabemos muito bem que o que tem mais valor para o grego é o intelecto. As reflexões que fazem com que o intelecto se desenvolva. E eles trazem uma reflexão muito importante para o mundo judaico daquele período. Nós estamos falando aí de 400 anos mais ou menos antes de Jesus, antes da invasão romana. Nesse período, os judeus conseguem entender, influenciados pela cultura helênica, que existe uma imortalidade da alma, que existe algo maior do que aquilo que se vive, que existe um sentido muito maior por trás das coisas que se fazem, que se experimentam nesse mundo. E aí, uma das coisas que são trazidas para a reflexão da primeira leitura de hoje é a sabedoria humana. Agora, uma outra coisa importante é necessário a gente saber. Deus, Ele nunca quis se revelar de uma forma única. Ou seja, de uma vez só o Senhor aparece para o ser humano, já diz para o ser humano tudo o que é e tudo o que fará. Porque Ele sabe que isso vai fazer o ser humano correr dele. O Senhor sempre trabalhou ao longo da história da salvação por meio de etapas de revelação, cada tempo se revelando um pouco mais e respeitando a nossa condição humana, a nossa limitação de compreensão. O Senhor ainda usava entre uma etapa e outra figuras de transição, tipo coordenador de comunidade, tipo coordenador de pastoral quando tem que mudar. A gente começa a convidar agora, a pessoa aceita de bom grado, né? O convite do padre, e aí logo depois começa o diálogo com o coordenador que está saindo e o coordenador que vai entrar para fazer o período de transição. É assim que acontece também com o governo. Existe o período de transição para uma etapa da revelação, para outra etapa da revelação de Deus. Também existiram os períodos de transição. E a sabedoria divina é uma dessas figuras de transição que aparecem. A sabedoria divina não é Deus, mas a sabedoria divina nos revela quem é Deus, a vontade de Deus, como Deus se comportaria, como Deus gostaria que eu me comportaria, como Deus gostaria que eu decidisse as coisas. E esse instituto, essa figura de transição que é a sabedoria, nós somos todos convidados a desenvolver em nós a partir da inteligência que já recebemos. Porque uma pessoa sábia, muitas vezes, não precisa ter tanto conhecimento teórico de nada. A sabedoria vem de experiência. E aqui o padre chama a tua atenção. Padre, como eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa sábia, Padre? Para eu saber a vontade de Deus, Padre? Para eu me comportar da maneira com a qual Deus gostaria que eu me comportasse, Padre? Você precisa ter experiência de Deus na tua vida. Não há sabedoria se não há experiência de Deus. E isso dá trabalho, mas precisa se tornar um hábito na sua vida. Nós precisamos, como católicos, parar de ser papagaio, ficar repetindo o que o padre fala na homilia sobre Jesus quando nos perguntam, ficar esperando uma nova ideia de Jesus que nos é passada por alguém,
Nós precisamos procurar fazer a nossa própria experiência diariamente com Deus, para que sejamos sábios. Meus irmãos, não se falta na intimidade com Deus inteligência, porque isso nós temos, Deus já nos deu. Não nos falta liberdade para isso, Deus já nos deu. Não nos falta conteúdo de fé, porque isso nós temos acesso o tempo todo. Catequese, formação, textos, vídeos, séries catequéticas, aliás, algumas até fora do eixo da igreja, mas existem. Então não é por falta de conteúdo, não é por falta de inteligência e não é por falta de liberdade. É por falta de querer ter experiência com Deus. Agora, como que se tem experiência com Deus? Padre, vocês poderiam perguntar, Padre, como é que se tem experiência com Deus? Adivinha, católico? Qual é a primeira maneira de se ter experiência e intimidade com Deus para adquirir sabedoria? Rezando. É rezando. É dedicando horas do seu dia para falar com Deus. É dedicando tempo da sua vida para rezar, para falar com Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus pecados e sobre as suas vitórias, sobre os seus sonhos e sobre aquilo que você precisa decidir na sua vida. Deus só espera que você fale. E é assim que a gente faz. E qual é o primeiro alimento da oração? O quê? O que alimenta a vida de oração em primeiro lugar? Isso já está na segunda leitura de hoje. De que fala a carta aos Hebreus desse domingo? Sobre a... Essa homilia está sendo gravada para ser postada. O silêncio de vocês junto. Carta aos Hebreus fala de quê? Palavra. A palavra de Deus aparece hoje na segunda leitura como o substrato, o conteúdo principal para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Da palavra se extrai o sentido, da palavra se extrai o conteúdo, da palavra se extrai a direção, da palavra se extrai inclusive o critério para o julgamento no final dos tempos. Porque é assim que termina a segunda leitura de hoje. Agora, quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez alguma cirurgia na vida? Levanta a mão. Ninguém operou nada? Levanta a mão com força. Com força não, com altura. Pois é, um bocado de gente já passou por uma mesa cirúrgica, né? Quando nós estamos na maca, prontos para a cirurgia, anestesiados, ou local ou totalmente, tem como você correr? Tem como você gritar socorro? Não. Você está na mão do médico, já era. Ele vai fazer com você o que ele quiser. Graças a Deus existe o código de ética. E ele precisa dar conta daquilo para o qual ele foi pago, inclusive, né? Quando é particular. Pois é. A palavra de Deus hoje aparece como esse cirurgião da tua vida. Da nossa vida. A palavra hoje aparece como aquela que corta. Corta dos dois lados, mais do que uma espada afiada. E vai dizer a segunda leitura que essa palavra é capaz, que o corte dessa palavra, que a profundidade que essa palavra chega, é comparada à medula. A palavra chega à medula. Isso significa, lembrando que a medula é um dos órgãos mais nucleares que nós temos, mais escondidos
principais e nucleares, centrais. Dela sai a produção de células para o nosso corpo. Isso significa que a palavra de Deus, quando a deixamos, ela consegue atingir lugares que ninguém consegue na nossa vida. Ninguém consegue. A palavra de Deus é capaz de fazer cirurgias poderosas na nossa alma. A palavra de Deus é capaz de arrancar tumores, arrancar machucaduras internas. A palavra de Deus é capaz de fechar hemorragias, cicatrizar feridas internas e mais, se for necessário e você deixar, a palavra de Deus é capaz até de transplantar dentro de você o que precisa ser transplantado. Meus irmãos, quantos de nós guardamos dentro da nossa alma podridões, coisas que já estão fedendo bastante, mas que nós não temos coragem, inclusive, de entregar para Deus. E é por isso que você talvez não tenha nem lido a palavra como deveria, por falta de coragem. Falta de coragem porque sabe no fundo que tendo contato com a palavra, ela vai te revelar essas podridões que estão fedendo demais dentro da tua alma e do teu coração. Agora eu te digo uma coisa: a decisão de viver uma vida superficial, em que essas podridões não são tocadas, ou de viver uma vida autêntica de fé, é sua. É sua. Agora, até quando vamos dizer que somos católicos, levando uma vida superficial? Até quando vamos fazer de conta que somos católicos? Porque isso é fazer de conta, é brincar de fé. A grande verdade é essa. Quando nós passamos uma vida inteira na superfície e não temos coragem de mergulhar, nós estamos fazendo de conta que temos fé. Nós não estamos tendo autenticamente fé. E é preciso que a gente tenha coragem de fazer esse mergulho. A liturgia da palavra quer nos dar quer nos convocar, nos fazer esse convite para fazer esse mergulho. Então, se você tem que levar para casa alguma coisa de hoje, sobretudo você que está acordado nessa missa e não dormiu até agora, né? Qual é a mensagem que você precisa levar para a sua semana? Eu preciso da vida eterna um dia com Deus. Só que para chegar na vida eterna, eu tenho que ter sabedoria para tomar as decisões corretas no meu dia a dia. E a sabedoria eu vou adquirir com experiência de Deus, pela vida de oração que a palavra me alimenta. É isso que a liturgia desse 28º domingo do tempo comum quer nos mostrar. Aceite ou não, mas esse é o caminho. Maria, nossa mãe, interceda por nós, junto com São José, seu esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.